Como ler mais e ter prazer na leitura. Se você, assim como muitas pessoas, tem uma inconstância muito grande na leitura, você começa a tentar criar uma vida intelectual, começa a ler algumas obras clássicas ou livros de qualquer espécie, mas logo depois de um tempo você já está desinteressado da leitura, você não consegue manter aquele hábito, ou então você até se força a manter o hábito, mas você não sente prazer no ato da leitura. Você não consegue se sentir bem fazendo aquilo. Então, se você tem alguma dessas questões, se isso acontece com você, muito provavelmente você vai poder se beneficiar muito do que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Bom, eu, assim como provavelmente muitos de vocês, sou uma pessoa comum que trabalha, né? Eu tenho uma empresa, eu preciso trabalhar todos os dias e eu tenho tentado viver uma vida intelectual juntamente com essa. É uma vida só, né? Mas eu tenho tentado levar o trabalho intelectual, a leitura dos clássicos, a meditação nos pensamentos, né? Junto com a minha vida cotidiana. E eu enfrentei muitos desses desafios que eu acabei de mencionar. Então. Eu acredito que o que eu vou falar nesse vídeo vai conseguir ajudar muito vocês. E a gente vai passar aqui por três grupos de coisas, tá? Primeiro, eu vou falar das coisas que você precisa deixar de fazer para abrir espaço no seu cérebro para que o hábito da leitura possa te dar prazer, tá? E aí vocês vão ver que a coisa é um pouco mais complicado do que o pessoal costuma falar aí nos vídeos. Cria um método, etc, né? Coloca uma meta. Tem coisas muito mais profundas que isso que precisam ser feitas. Segunda coisa que a gente vai falar é o que você deve começar a fazer, então. Uma vez que você deixou de fazer essas coisas, o que você vai começar a fazer para criar o hábito da leitura. E, num terceiro momento, no final do vídeo aqui, eu vou comentar os desafios que você vai enfrentar nesse caminho, porque você vai ter que estar preparado para tomar umas pancadas da vida aí em algumas áreas e aguentar algumas sensações que vão surgir durante essa tentativa sua de conseguir voltar para a leitura, de conseguir, de fato, ter uma constância na vida intelectual. Bom, vamos começar então por aquilo que você deve deixar de fazer. E aqui eu preciso que você entenda o conceito de como o seu cérebro ele busca por situações de prazer, tá? A gente tem um sistema dentro da gente que é o sistema límbico. E esse sistema, né, ele é composto por diversos fatores ali, dentre eles uma coisinha chamada dopamina, que provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. O que muita gente não sabe é que muitas vezes, se for, o seu caso for assim como o meu, né? Você quer ler, você gosta de ler, mas o seu cérebro não consegue sentir prazer por causa dessa bichinha aí chamada dopamina, né? Então, como que a dopamina funciona? A dopamina, ela é o, não sei se eu posso chamar de hormônio, eu não sou especialista nisso, tá? Mas vou chamar de hormônio aqui. A dopamina é o hormônio que te dá a sensação de que você precisa buscar fazer algo, tá? Veja, a dopamina não é o hormônio do prazer, tá? Não é a sensação do prazer. A dopamina é aquilo que te faz buscar a coisa que dá prazer, tá? Mas exatamente por isso que ela é muito importante, porque quando o seu ali, a parte do seu cérebro que cuida da dopamina, ela está desacostumada de certas coisas, ele vai fazer com que você não tenha o interesse de buscar essas coisas. E ao não ter interesse, você também não vai sentir a sensação de recompensa se você fizer essas coisas, tá? E aí o que a gente precisa então deixar para trás para que o nosso cérebro então consiga destinar a dopamina para que fazer com que a gente busque o comportamento da leitura e que no final das contas, quando eu cumprir esse comportamento, o meu cérebro entregue a sensação de prazer, né? Porque se ele mandou eu buscar algo e eu de fato consumei aquela busca, aí é que vem as sensações de satisfação que a gente está tão acostumado quando come uma comida gostosa, por exemplo, esse tipo de coisa. Primeira coisa que atrapalha muito, e eu tive que fazer isso, cara.
deixar o celular e as telas de lado, né? É óbvio que nos dias de hoje é impossível a gente deixar. Eu uso o celular para trabalhar o dia todo. Eu tô na frente de um computador agora aqui, né? Eu uso o computador o dia todo para trabalhar, mas você precisa ensinar o seu cérebro que a sua vida não acontece nesses lugares, no computador, no celular. E para isso você precisa desviciar o seu cérebro desses equipamentos. Então, o que eu sugiro que você faça? Você precisa criar uma espécie de jejum de telas, né? Eu fiz esse experimento há um tempo atrás novamente e eu fiquei 24 horas sem nem pegar no celular, né? É uma sensação desesperadora e a gente vê o quanto o nosso cérebro está viciado naquilo. Eu tinha medo de alguém passar mal e me mandar mensagem no celular e eu não ver. É uma situação absolutamente remota que pode acontecer, mas que é muito remota essa chance, né? E que teria o celular da minha esposa, teria um monte de lugar para a pessoa ligar, né? Mas você vai perceber que é difícil ficar sem o celular e sem as telas, tá? Mas você precisa diminuir esse uso. O que eu recomendo, que é o que eu faço? Você apara as bordas do seu dia, ou seja, da hora que eu acordo até completar 1 hora eu não pego o celular. Então eu acordei 7 horas, até as 8 horas eu não vou tocar no meu celular. Eu me forço a fazer isso todos os dias. E depois, antes de dormir, 1 hora antes, eu abandono o celular sempre que eu lembro disso, para que ele também não fique presente comigo na última hora do dia. No carro, eu tinha o costume de colocar vídeo do YouTube para ir ouvindo. Eu não coloco. Eu nem ligo o rádio. Eu me forço a fazer situações. Opa! Eu me forço a fazer situações onde não há presença de estímulo de tela ou de voz, né? E com isso, eu treino o meu cérebro de que ele não está vivendo dentro da tela. De vez em quando eu estou trabalhando com a tela, mas na hora do almoço não tem tela para mim, 1 hora antes de dormir não tem tela, 1 hora depois de acordar também não tem tela. Então o meu cérebro ele começa a entender que a vida está acontecendo mesmo sem o dispositivo celular. Segundo ponto, vai precisar abandonar vícios de consumo rápido, tá? Você não consegue criar hábito de leitura se você consome muito Reels. Essa é que é a verdade, pessoal, tá? Vídeo curto, vídeo de deslizar na tela, né? Ficar rolando pra cima. Você precisa cortar esse troço, tá? Você não vai perder nada cortando isso. Ah, de vez em quando eu posso ver? Olha, ok, de vez em quando você pode ver, mas se eu fosse você eu não veria simplesmente, tá? Substitua por vícios de consumo longo, tá? É impossível você ficar sem nenhum tipo de vício, de costume, né? Mas se você não consegue ficar sem totalmente o vício de rolar a tela, substitua pelo vício de ver um vídeo inteiro no YouTube. Então você trocou o vídeo rápido por um vídeo inteiro longo. Assim o seu cérebro vai se acostumar com o tempo real de uma pessoa falando, porque o tempo da pessoa falando, sem estar acelerado, né? O tempo desse vídeo aqui, ó, que eu tô falando no YouTube, esse é o tempo da sua leitura, porque você lê com a sua voz lá na cabeça, não é? Você vai lendo e vai falando consigo mesmo aqui. O livro vai passando na sua cabeça. Que velocidade que o livro passa aqui na sua cabeça quando você está lendo? Na velocidade da sua fala. É muito próximo, né? Então, você precisa se acostumar com esse tempo mais lento, que na verdade não é mais lento. É o tempo natural das coisas. Os vídeos rápidos é que são muito velozes, né? Ah, inclusive, dentro de vícios de consumo rápido, tá incluso também comida, tá? Você precisa se forçar a consumir comida de verdade, né? Cortar um pouco o fast food, as coisas muito gostosas, por quê? Isso faz com que o seu cérebro busque cada vez mais sensações bombásticas de prazer. E a leitura não vai te dar essa sensação bombástica de prazer, tá entendendo? Você precisa conseguir sentir prazer com uma coisa normal, que é a leitura, né? Ela não é uma bomba de gordura, sal, açúcar, que o seu cérebro fica todo excitado. Não. Ela é uma prática comum, né? Que vai te entregar um nível X de recompensa. Não é tanto quanto uma comida ou um vídeo rápido, entendeu?
Por último, você precisa se forçar a deixar de agir somente por prazer, tá? Então, como que você vai fazer isso aqui? Todas aquelas coisas que você faz só para sentir prazer, você joga um videogame, alguma coisa assim, começa a se forçar a deixar de fazer, né? Pô, eu quero fazer isso só pelo prazer, então eu vou me forçar a não fazer. Não é que você não possa fazer coisas por prazer, mas é que o seu cérebro, muito provavelmente, ele está viciado nisso. Você precisa mostrar para ele que quem manda é você, né? Para que depois você possa, de vez em quando, fazer coisas que te dá prazer, é óbvio. Mas, se você só vive nesse modo de obtenção de prazer, é muito difícil que a leitura te entregue esse prazer, tá? Então, aqui a gente fecha a primeira etapa do vídeo, que é a mais difícil, que é as coisas que você precisa controlar. Sem estas coisas controladas, não há espaço dopaminérgico no seu cérebro para leitura, tá? Essa é que é a verdade. Eu só consegui firmar no hábito da leitura depois que eu abandonei o excesso das telas, dos vídeos rápidos, etc. Bom, e aí o que a gente deve fazer agora? Beleza, Vitor, eu entendi o que eu tenho que controlar, mas agora o que eu tenho que fazer para criar o hábito? Uma vez que você conseguiu, aos poucos, né, se desvencilhar desses problemas que eu falei, agora você começa a ter que aplicar alguns pontos práticos na sua vida de leitura. Primeira coisa, você precisa iniciar a sua vida intelectual, as suas leituras, por assuntos que te interessem, tá? Por quê, pessoal? Eu vejo muita gente que às vezes quer começar por uma coisa só porque tá na moda, né? Ah, eu quero ler filosofia porque tá na moda. Ah, eu quero ler, sei lá, romance clássico porque tá na moda. Você realmente se interessa por esse assunto, né? Se você vai ler filosofia ou obras clássicas, escolha os autores que falam sobre os assuntos que você se interessa, que de fato você tem desejo de aprender sobre aquilo. Começa por isso, depois você pode ir evoluindo para coisas mais complexas e que às vezes não estão exatamente no centro do seu gosto. Mas aí você já criou o hábito, tá? Então escolhe os assuntos que te interessam e, principalmente, que não sejam de difícil compreensão. Tem muita gente que começa a ler, daí começa a ler, vou iniciar a minha vida de leitura. Aí o cara vai lá, pega, sei lá, um filósofo desses cheio de frufru aí, Kant, por exemplo, né? E aí, poxa, uma linguagem que está fora da compreensão dele. E aí, o que acontece? Ele se frustra, porque ele não consegue entender nada que está no livro. Essa que é a verdade, né? Então, se você for começar a ler, por exemplo, obras clássicas, começa pelos romances, que tem uma linguagem mais popular. Vai ler filosofia, né? Começa aqui, ó, pelos diálogos de Platão, né? A filosofia grega, principalmente Platão. Aristóteles é um pouco mais difícil, né? Já, mas se você começar por Platão, você vai ver que a linguagem é muito simples, porque fala das coisas do dia a dia. Você consegue traçar um paralelo muito fácil entre os diálogos de Platão e a sua vida prática no dia a dia, né? É engraçado porque todo mundo que lê Platão parece que Platão viveu há 30 anos atrás, né? Parece que ele está escrevendo sobre o que está acontecendo agora, porque são assuntos muito essenciais que fazem parte da vida de todos nós, né? Bom, segundo ponto, você precisa escolher um número de páginas ou um tempo, ou um número de páginas ou um tempo, eu recomendo o número de páginas, tá? Para você ler por dia. Então, por exemplo, eu tenho um número de página que é 30 páginas. Tem dias que eu leio mais que tem 30 páginas, mas o mínimo que eu preciso ler é 30 páginas. Tem dias que eu falho? Tem, porque você não controla 100% da sua vida. Vai ter dia que você vai ter que ir para o médico, vai acontecer coisas, né? Mas eu tento sempre, o máximo que der, ler pelo menos 30 páginas por dia. Não conseguir, vou ler o tanto que der, vou ler 10 e tal, mas eu tenho uma meta de 30 páginas. Tem gente que faz isso com tempo, né? Uma meta de 1 hora, por exemplo. É um tempo suficiente para se ler aí na média de 30 páginas, né? Com atenção. Aí depende do que você está lendo também, né? Tu vai ler um livro aqui de filosofia, tu vai demorar para mastigar 30 páginas, cara. Entendeu? Não é uma coisa básica.
Agora, você vai ler um romance simples, né? Uma ficção ou algo desse tipo, aí muito provavelmente você devora o livro muito mais rápido, né? Porque é uma história mais corrida. Aqui não, cada coisa que o cara fala aqui no diálogo de Platão, tu tem que mastigar a coisa, tu tem que entender o que ele está falando ali, né? Bom, por que essa meta? Porque se você cumpre isso, você começa a doutrinar o seu cérebro no hábito, né? Terceiro ponto, evita, isso aqui é muito importante, evita interromper um livro no meio, tá? Por quê? Quando que você vai sentir vontade de interromper o livro no meio? Quando você sentir que ele já ficou desinteressante. Quando você sentir que o livro ficou desinteressante, é porque o seu cérebro não está encontrando recompensa no hábito, tá? E aí o que você precisa fazer? Você precisa ir atrás de outra recompensa? Não. Você precisa ensinar o seu cérebro de que a recompensa só virá no final do ato da leitura, no final do livro, né? Quando você entender o livro todo, aí é que está a recompensa. Muitas vezes você vai estar lendo e você começa a perder o interesse naquilo. E aí, o que vai acontecer? Você vai sentir vontade de pular para outros assuntos e deixar aquele livro pelo meio. Não faça isso. Insista no livro até o final, mesmo que esteja chato, porque isso vai fazer com que você doutrine o seu cérebro a entender que a recompensa só está no final da coisa. Bom, quarto ponto aqui do que você deve fazer, isso aqui é uma dica que eu faço e eu acho que vai ajudar muito, tá? Quando você terminar o livro, você vai fazer pelo menos, você vai escrever, pode ser, por exemplo, num Docs, Google Docs, pode ser num diário, num caderno, pode ser no Substack, por exemplo, é o que eu uso. Você vai escrever 3 notinhas, 3 notas ali, de umas 5 a 10 linhas, pelo menos 3, né? Pode ser que saia mais, às vezes sai mais que 3 notas. Sobre as coisas que você entendeu daquele livro. E aí, com isso, você já vai tá treinando sua escrita também. Não precisa escrever assim, eu entendi, tarará, tarará. Não, escreva como se fosse uma nota que você está escrevendo num jornal. Seja algo que outras pessoas vão ler, né? Articula o pensamento, compõe a frase baseado no que você entendeu daquele livro. E aí, tenta fazer pelo menos 3, porque nunca você entende uma única coisa num livro. Sempre tem a mensagem principal, mas tem as submensagens que estão ali dentro, né? E aí você vai pegando isso durante a leitura. Então, faz essas 3 notas e depois, pelo menos, né? E depois você faz um texto baseado no que você entendeu do livro. É um texto de quantas linhas você conseguir. Por quê? É agora, ao fazer as 3 notas, ao escrever um texto, que o seu cérebro vai entender: nossa, a gente aumentou a nossa capacidade de observação da realidade. Nossa, a gente leu aquele livro e a gente entendeu mesmo. Houve uma recompensa. Eu demorei para ler, mas agora olha aqui, eu consegui fazer essa frase, eu entendi sobre esse assunto, eu escrevi esse texto. Eu estou sentindo que eu tive uma recompensa pela leitura do livro. E essa recompensa, ela não é uma bomba de dopamina. Ela é uma vitória pessoal. Pô, eu consegui fazer isso. Aí o seu cérebro vai entender, sempre que eu termino de ler um livro, há a recompensa de obter o entendimento sobre as coisas que estavam naquele livro. Essas notas que você escreve são como se fossem pregos que você está martelando lá no seu cérebro, falando: olha aqui, ó, houve a recompensa, porque a gente entendeu uma coisa nova, né? E aí, por último, esse acho que é o ponto mais importante de quem quer ter uma vida intelectual séria. Você precisa aplicar o que você entendeu dos livros na sua vida prática, tá? Por isso é muito importante que você esteja de fato em busca da verdade ao ler os clássicos, os livros, né? Seja lá o tipo de livro que você está lendo, você precisa ter um intuito por trás nobre. Por quê? Porque se você ler coisas só por ler, só, vamos dizer assim, pela parte
linguística da coisa, né? Só pelo hábito da leitura ou só por ser inteligente, nada disso vai fazer as coisas ficarem na sua cabeça. A única coisa que mantém o que você aprendeu dentro da sua cabeça é quando você consegue usar aquilo na vida real. Então, não seja simplesmente um teórico. Aliás, esse é um dos principais conselhos, né, do Sertiães no livro A Vida Intelectual, que é o seguinte: quando você está estudando, você está tentando melhorar a si mesmo em primeiro lugar, para depois os outros. Então, se você não aplicar aquelas coisas, e se você não entender se aquilo é válido ou não, né? Se não é válido, descarta. Se é válido, aplica na sua vida. Porque ao aplicar, aí sim o seu cérebro ele vai estar vendo que aquilo é uma coisa importante para você. Aquilo é importante para a nossa vida porque a gente está vivendo aquelas coisas que a gente está aprendendo lá nos livros. Agora eu já te expliquei o que você tem que parar de fazer para conseguir ter prazer de novo na leitura, o que você deve fazer para criar o hábito, né? Mas nem tudo são flores. Então a gente precisa também falar aqui no final desse vídeo sobre o que você vai enfrentar ao executar tudo isso que eu estou falando. E eu posso falar disso com propriedade porque eu estou vivendo esse processo ainda, né? Eu, como eu disse, sou uma pessoa comum, então eu vivo isso aqui que eu vou falar agora todo dia, praticamente. Mas com o tempo você vai vencendo muito essas coisas e elas vão tendo um volume menor, né? Imagina que no começo você vai passar por muita coisa você vai sentir mesmo no seu corpo, porque você está forçando a barra para criar um hábito em um mundo onde tudo está feito para você não criar esse hábito mais, tá? Essa aqui é a verdade. O mundo de hoje não te apoia a ler. Ele não quer que você leia os clássicos, ele não quer que você saiba quem é Platão, ele quer a sua decadência, né? Então, você está se levantando contra o mundo, basicamente, se você está buscando a verdade. O que você vai passar então? E eu quero te preparar para isso. Primeira coisa, você vai ter um desespero inicial ali e muito grande quando você tentar substituir as telas por algo mais lento como a leitura, tá? Naquela semana onde você for tirar o celular um pouco, onde você deixar de ver vídeo curto, cara, vai ser desesperador. Você vai sentir vontade de comer um monte de coisa para poder dar algum tipo de prazer pro cérebro. Não ceda. Quando você sentir essa vontade, você vai lá e lê. Para falar pro seu cérebro, ó, o único prazer que eu vou te dar é a leitura. Porque a sensação de você perder um vício é desesperadora, tá? E acredite, você está viciado em vídeo curto, em tela, infelizmente, tá? Todo mundo tá um pouco, eu também tô um pouco, tá? Tudo isso que eu comentei eu fiz, mas hoje eu preciso usar as telas no dia a dia ainda. Só que eu faço um controle muito grande disso. E mesmo assim tem consequências, né? Então, se prepare para sentir esse desespero na primeira semana, né? Segundo ponto, vai sentir vontade de parar de ler e pular para outros assuntos, porque o livro já está ficando sem graça. É aquilo que eu falei ali, né, anteriormente. Você vai lendo, aí tá muito legal a leitura. De repente começa a ficar chato, você não aguenta mais o que o livro tá falando. Você quer que termine logo, nunca acaba as 30 páginas que você lê naquele dia. Nesse momento você precisa continuar, porque esse é o seu cérebro lutando para você voltar para o estado de conforto inicial, tá? Terceira coisa, você vai sentir dificuldade de compreensão no começo, tá? Muito provavelmente a maioria das pessoas, tem algumas exceções, mas a maioria das pessoas, quando começar a ler, dependendo do tipo de literatura que ela tomar para ler, ela vai sentir dificuldade de compreensão, tá? Não só porque ela não conhece a linguagem, porque, por exemplo, ela pode pegar aqui um diálogo de Platão que tem uma linguagem muito simples. Só que qual que é o problema? Embora tenha uma linguagem simples, nesse livro aqui, por exemplo, que é a edição 1 ali dos clássicos dos diálogos de Platão, né? Essa versão aqui é da Edipro. Por exemplo, aqui tem o diálogo Tieteto, que é o primeiro ali,
que vai ser o diálogo que fala sobre o que é o conhecimento, né? Ok. Muito simples a linguagem, são pessoas falando de coisas do dia a dia. Só que é tão densa as camadas de pensamento que tem ali dentro, é tanta coisa sendo dita que o seu cérebro não está acostumado. Então o que acontece? Você está lendo e de repente no meio da página você esqueceu o que você leu em cima. Por quê? Porque você não está conseguindo fixar a atenção, porque você não está acostumado a lidar com uma coisa que você tem que parar assim, ó, e ir lendo cada linha. Você está acostumado a prestar uma atençãozinha e já olhar para outra coisa, tal. É assim que o mundo funciona hoje, né? São pequenos drops de atenção que a gente dá para as coisas. Raramente a gente destina a atenção por um tempo longo a uma coisa só, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de compreensão porque você vai lendo e de repente parece que você não entendeu nada, mesmo você estando entendendo o que você está lendo. Tipo assim, você entendeu as palavras, só que você não pegou o sentido do que está sendo dito. E aí você pode se frustrar nesse momento, tá? Você tem duas opções: continuar e insistir um pouco, daqui a pouco isso vai passar, ou se você realmente perceber que é uma dificuldade sua de compreensão, você precisa baixar o nível de complexidade dessa leitura. Vai para um tipo de leitura mais simples, tá? E melhora daí a sua capacidade de absorção de conteúdo, a sua capacidade linguística, seu domínio da língua, né? Você precisa evoluir nisso aí daí, tá? Bom, quarto ponto, né? Tá acabando já, é muita coisa que você vai passar. Realmente não é muito fácil no começo. Dificuldade de lembrar e de escrever ou falar sobre o seu livro, né? Uma dica: se você não quiser escrever um resumo depois de escrever as 3 notas, você pode gravar um vídeo. Eu, por exemplo, eu às vezes escrevo o texto e às vezes gravo vídeo sobre o que eu aprendi com o livro tal, né? Às vezes eu gravo vídeo, vou colocando aqui no canal também, é um jeito de eu fazer aquilo lá que eu falei. Mas você vai sentir dificuldade no começo de lembrar das coisas que você leu no livro para poder escrever ou para poder falar sobre o livro. Então, toda vez que você terminar o livro, você vai tentar escrever as frases e tentar escrever o resumo, e às vezes vai falhar a sua memória, tá? Principalmente vai falhar essa questão de lembrar, né, a memória. Se você leu algo aleatório, por exemplo, você leu algo só porque está na moda, você leu algo que não é objeto do seu interesse, você leu algo que não está falando sobre uma coisa interessante e real, você leu só uma coisa fictícia, né? Uma coisa que não tem aplicação nenhuma na vida, tal. Por quê? Porque aí é como se você fosse, como se eu ouvisse rádio, por exemplo. Se eu te perguntar, pô, o que você viu na televisão há 2 dias atrás? Sei lá, entendeu? O que você ouviu no rádio do carro hoje de manhã? Não sei. Não sei o que estava falando. Por quê? Porque eu não estava ouvindo para tentar entender, eu só estava consumindo algo ali para me dar prazer. Tá entendendo? Se você ler coisas aleatórias só por ler, tu não vai lembrar das coisas, porque não tem aplicação prática, não tem contato com as suas emoções. Se não toca as suas emoções, não tem aplicação prática. Se não tem aplicação prática, seu cérebro deleta. Serve para nada para ele isso aí, tá? Bom, isso passa também, sobretudo, se você começar a investigar temas que de fato geram interesse real, né? Penúltimo ponto, vai sentir dificuldade de organizar o seu dia para liberar tempo para leitura. Isso aqui você vai ter que ir aos poucos movendo ali, entendendo qual o momento onde você vai ler, quando que você vai parar para fazer a sua leitura, né? Por último, pessoal, tem um ponto bastante interessante de se comentar aqui, e você que ficou até o final do vídeo, você vai ter acesso a essa. Tô falando como se fosse uma coisa boa, né? Não é muito boa, mas você vai ter acesso a essa experiência aqui que eu vou narrar, né? O último ponto é o seguinte: você vai sentir solidão intelectual, tá? Sobretudo se você estiver lendo os clássicos, tá? Se você estiver lendo algo mais denso, por exemplo, os diálogos de Platão, a filosofia grega ou qualquer outro tipo de filosofia, né? Embora a filosofia grega, diga-se de passagem, engole aí, geralmente as outras filosofias, né? Principalmente a filosofia moderna.
Mas se você estiver lendo esse tipo de coisa, você vai estar entendendo coisas sobre a vida que está à frente. Se você ler esse livro, só esse livro, ó, você leu um livro do Diálogo de Platão, dos Diálogos de Platão. Um diálogo você leu, você está à frente de praticamente 90% das pessoas na compreensão daquele assunto ali. Porque ninguém lê nada, todo mundo vive só de opinião de mídia, né? Todo mundo só repete o que a mídia fala. É assim que funciona hoje em dia. E ao saber desse monte de coisa, sabe o que acontece? Você não consegue falar com ninguém sobre isso, né? Eu até pensei no seguinte, se você chegou aqui até o final e você acha que é legal a gente ter uma comunidade onde a gente consegue conversar sobre as nossas leituras, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo e fala assim, eu acho que a comunidade seria interessante, porque eu penso em criar um ambiente assim também, para que não haja tanta solidão intelectual, porque você não vai ter com quem falar das coisas que você aprendeu. Por isso que é importante que você escreva as notas, escreva o resumo ou grave um vídeo sobre aquilo para colocar para fora o conhecimento, porque senão você começa a entrar num estado meio depressivo da coisa. Porque você vai entender um monte de coisa e você vai ver que ninguém ao seu redor entende. Se você começar a falar dessas coisas em rodas familiares, por exemplo, as pessoas não vão nem entender do que você está falando e você vai ser o estranho da roda, tá? Então, assim, acostume-se a ter a companhia somente da verdade. E ela basta, né? Eu tenho um nome para a verdade para mim é Deus, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Essa é a verdade para mim. No final das contas, é a companhia dele que eu tô tendo quando eu tô buscando a verdade através desses livros, tá? E isso me basta. Agora, é muito interessante que você encontre pessoas que estão no mesmo caminho que o seu para trocar experiências, porque senão você fica muito isolado, tá? Então, bom, se esse vídeo aqui pegar visualizações, comenta aí embaixo que eu me comprometo a criar essa comunidade aí para que a gente participe junto e consiga trocar ideia lá sobre as coisas que a gente está aprendendo, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para explicar para vocês. Eu espero que com esse vídeo, com essas coisas que eu falei, de fato vocês consigam firmar o passo aí na vida intelectual, na vida de leitura, na vida de busca pela verdade, tá bom? Seja lá o que você estiver lendo, leia em busca da verdade. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.